esses são os textos bíblicos que mencionam o dilúvio e os seus personagens. Então, quando se fala sobre Noé, quando se fala sobre os filhos dele, Sem, Cã, Jafé, quando se fala sobre o evento em si. Então, nós temos textos no Antigo e no Novo Testamento. Vou fazer uma pergunta. Jesus acreditava no dilúvio? O que vocês acham, hein? Que aqui o nosso tema não é se o dilúvio era um mito ou uma verdade. O dilúvio aconteceu mesmo ou não? Acho que a gente podia perguntar para Jesus. Jesus, você acreditou? Se ele disser que sim, eu acho que eu tenho um norte para eu começar. Se Jesus disser, não, eu não acredito, então eu também acho que a opinião de Jesus serve para mim. E aí, o que vocês acham? Jesus acreditou ou não no dilúvio? Para ele, o dilúvio existiu mesmo ou foi só uma história tipo o homem do saco? Acreditava, né? Jesus acreditava, tanto que ele cita isso. Por exemplo, Mateus 24, Jesus compara a volta dele com o evento do dilúvio. Ele diz: assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. A vinda de Jesus, a volta de Jesus a esse mundo para salvar, é uma verdade ou é um mito? É uma verdade. Então, seria prudente da parte de Jesus comparar a verdade da volta dele com um mito? Não, ele compara coisas verdadeiras com coisas verdadeiras. A realidade da volta dele está para a realidade do dilúvio. Assim como o dilúvio... Porque se o dilúvio não aconteceu, como que eu vou acreditar que Jesus vai voltar? Mas posso acreditar naquilo que virá no futuro, porque o que aconteceu no passado também é verdade. Ele diz, as pessoas estavam lá comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, até que um dia em que Noé entrou na arca e não perceberam senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E esse texto que Jesus menciona aqui, está lá, ó, Gênesis 7, você pode ler. Jesus acreditava, sim. Acreditava não, né? Tinha certeza que o dilúvio de fato tinha acontecido. E não só Jesus, mas o apóstolo Pedro escreve sobre isso na primeira carta, na segunda carta, e a gente consegue verificar dentro do texto bíblico, lá em Gênesis, onde estão essas coisas. Olha o que Pedro diz, ó. Há muito tempo desobedeceram quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então, o que a gente está percebendo aqui? Que Jesus e os escritores bíblicos concordavam que o texto de Gênesis constitui uma narrativa histórica, verdadeira. Eu já falei disso lá quando a gente falou sobre a criação. Para muitos eruditos bíblicos, né? O que são os eruditos? São os estudiosos da Bíblia. Para muitos eruditos bíblicos, o texto de Gênesis 1, bem-vindos. Amém, pode entrar, fica à vontade, bem-vindos. O texto de Gênesis 1 a 11, para muitos eruditos, é um texto figurativo, é um mito. Já falei disso lá, já falei isso aqui em outros momentos. Gente, não tem como a gente imaginar que Gênesis 1, 2, 3, 4, 5, até o capítulo 11 são um mito. Não são. Aqui tem toda a construção de narrativa histórica. A gente vê genealogias de famílias. A gente vê uma narrativa sobre fatos que são mencionados no Novo Testamento. Então, a gente está falando aqui de coisas literais. E Jesus considerou o dilúvio como uma verdade literal. E ele compara a sua volta com o evento. Não só Jesus, Pedro também e outros escritores. Noé e seus filhos foram pessoas reais. Noé existiu? Existiu. Foi alguém que está lá na história, lá no passado. Há muito tempo atrás, mas ele existiu. Não é um conto. Não é um duende. Não é que mais que não existe, que a gente imagina, né? Duende, sereia, lobisomem. Sabe esse tipo de coisa que alguém fala para você e você fala, tá, ok, mas eu sei que isso não existe. Sereia não existe. Lobisomem não existe, o Saci Pererê. Noé não entra numa categoria junto com esses personagens. Noé entra numa categoria junto com Moisés, com Jesus, comigo e com você, pessoas reais, que nasceram nesse mundo, que cresceram, que fizeram coisas e que deixaram a sua história para a gente conhecer. Tá?
Então, assim, a gente arrisca, porque o dilúvio não é um mito. A proposta do mito é: o dilúvio nunca aconteceu, essa inundação, né, como descrita na Bíblia, a história foi inventada apenas com a intenção de oferecer uma lição aos leitores. O dilúvio não está aqui por causa da história que ele vai nos oferecer uma lição de moral. Ele está aqui porque ele oferece uma história? Oferece. Oferece lições? Oferece. Mas não por meio da alegoria e do mito. Oferece por meio da sua literalidade. Então, até mesmo os personagens, segundo essas pessoas que creem no mito, até os personagens poderiam ser fictícios. Então, eles vão dizer: não, não é, na verdade, não existiu. Então, inventaram esse nome para ter um protagonista lá do dilúvio. Então, gente, o dilúvio não é um mito. Riscamos aqui da nossa lista esse aqui. Vai nos